Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Aí? Vereador Taubaté Guimarães. A fábrica grande aqui, Mogi. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Presidência. Presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes. Presente. Vereador... Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Presente. Vereador Cuco Pereira. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Maurinho Despachante. Presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Pérez Bauab, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Ricardo Augusto Cláudio, presente. Vereador Pastor Oswaldo Antônio da Silva, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Antônio Lino, presente. Companheiro é companheiro, né? 17 dos senhores vereadores presentes. 17 dos senhores vereadores em encontros presentes. Há quórum Questão de ordem, regimental, presidente. pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Caio Cunha. Consignada a presença do vereador Caio César Machado da Cunha. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos papéis independentes de deliberação, bem como os dependentes. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica o recebimento do requerimento número 125/2017, de autoria do vereador Rodrigo Valverde, e encaminha as informações solicitadas. À disposição dos seus vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica o recebimento da moção 43/2017, de autoria do vereador Clodoaldo de Moraes, e informa a ciência do referido trabalho pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Presidência da República, Diretoria de Gestão Interna do Gabinete, comunica o recebimento da moção número 43/2017, de autoria do membro da entidade, e informa quanto às providências tomadas em relação ao trabalho. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado de Educação, Chefia de Gabinete, comunica o recebimento da moção número 23/2017,
de autoria do vereador Clodoaldo de Moraes, e informa quanto às providências tomadas em relação ao solicitado. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado de Transporte Metropolitano, gabinete secretário, comunica o recebimento da moção número 30/2017, de autoria do vereador Clodoaldo de Moraes, e informa quanto às providências tomadas em relação ao solicitado. À disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional Penha, comunica a celebração de contrato de repasse entre aquela instituição e o município. À disposição dos senhores vereadores. Clube de Campo de Mogi das Cruzes envia mensagem de agradecimentos e aplausos e congratulações manifestadas por essa dignidade, através da moção número 44/2017, de autoria do vereador Cláudio Miaque, pelos 60 anos de sua fundação. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara encaminha o balancete financeiro relativo ao mês de junho de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Só você que está trabalhando nessa casa. Caramba. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 75/2017, de autoria do senhor prefeito municipal de Mogi das Cruzes, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a União por intermédio da Justiça Federal de Mogi das Cruzes, 33ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, para a finalidade que especifica e dá outras providências. Consulto para levantar a questão de ordem, vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência consignar a minha presença. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador José Antônio Cuco Pereira. Consignada a presença do vereador José Antônio Cuco Pereira. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 75/2017, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo manifestação, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes da Casa. Projeto de lei número 76/2017, que dispõe sobre a presença de doulas durante o trabalho de parto e pós-parto, nas maternidades, estabelecimentos hospitalares, congêneres e da outras providências. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 5 de julho de 2017, de autoria do nobre vereador Emerson do Posto. Consulta plenária se considera objeto de deliberação projeto de lei número 76/2017, de autoria do vereador Emerson Hong. Está em discussão, não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica. Peço palavra. Quem pede a palavra? Passou ainda? Eu não sei se é o... Para manifestação, Mas ainda nem... sobre... é o projeto de lei que dispõe sobre a presença de doulas durante o trabalho de parto e pós-parto nas maternidades e estabelecimentos hospitalares, congêneres e da outras providências. Eu posso falar? Para manifestação, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Nós acho que tem que se passar para ir para as comissões, para depois ser discutido, é claro. Eu só quero dar uma opinião rapidamente, porque o acompanhamento da doula não vai fazer absolutamente nada. A doula nada mais do que um acompanhante para a gestante. Nós já temos, dentro de uma sala de parto, uma infinidade de pessoas que trabalham. As obstetrizes que são formadas e que elas podem inclusive fazer parto. Temos médico, temos auxiliar, temos uma infinidade de pessoas. O vereador Périx Bauab, ele deve entender melhor do que eu, porque com relação a pessoas que acompanham o trabalho de parto, a doula. E a doula quer o quê? Simplesmente pode... Vereador.
Pode vaiar, não tem problema nenhum. Vereador, por favor. Eu não tenho problema Por nenhum favor, de vereador, falar, só um instante. de ser Eu quero vaiado. pedir aos presentes que, se houver manifestação, essa presidência pede para esvaziar o plenário. Não precisa não, presidente. Só um instante, vereador, por favor. Não Está no precisa. nosso regimento, não pode haver manifestação contra nem a favor. Eu não estou dando minha opinião. Vereador, se eu só concluir. Eu posso Os dar porque senhores depois... e senhoras podem permanecer, porém não pode se manifestar, que é um desrespeito ao vereador, a qualquer vereador que se discurse aqui. Não pode haver manifestação contra nem a favor, isso é regimental. Continua Então, com a palavra o vereador Chico Bezerra. A doula é uma profissão que não é regulamentada. É uma ocupação. Então, ela nada mais é do que uma pessoa que vai acompanhar uma gestante na sala de parto. Ficar, se você quiser uma pessoa para acompanhar, vai a doula e acompanha a gestante na sala de parto. Eu acho que a gente tem que estudar, nós vamos estudar nas comissões, vai passar pela minha comissão, que é a Comissão de Saúde. Vou ter que depois dar um parecer com relação a tudo isso e vamos demonstrar, entendeu? Que não vai levar absolutamente nada com relação à nossa gestante. Principalmente em Mogi das Cruzes, nós só temos um hospital público em Mogi, que é a Santa Casa de Mogi das Cruzes. A doula não vai acompanhar a gestante sem ter o recebimento por parte da gestante para ter o seu recebimento e o seu pagamento. Ninguém trabalha de graça. E a Santa Casa, é claro que não vai pagar absolutamente nada para uma pessoa acompanhar uma gestante. O Ministério da Saúde já fez o seguinte, já liberou para que os familiares, o esposo ou alguém da família possa estar junto com as gestantes na sala de parto e acompanhando no quarto. Então, eu gostaria de depois me manifestar pela minha comissão e não tenho nenhum tipo de preocupação de ser vaiado por ninguém, porque eu tenho a minha opinião com relação a isso. Muito obrigado. Presidente, me peço a palavra. Continua para a manifestação, vereador Emerson Ronda, o autor da propositura. Eu quero deixar bem claro aqui, realmente... isso. Isso ainda vai entrar ainda para a liberação, vai para as comissões. O que eu peço aqui é uma complacência dos pares aqui, que estude com carinho esse projeto, que eu acho que vem de encontro, realmente, o que a nossa cidade hoje tem de anseio, o que as gestantes têm hoje de anseio. Entendeu? O que eu estou entrando nisso aqui hoje, eu não estou inventando a roda. Isso já tem em outras cidades. Eu acho que a gente entende hoje que a gente tem a Santa Casa, que é um lugar só, que tem já tem uma demanda grande do hospital. Mas o projeto que a gente vem hoje, assim, cabeçando, ele é bem tranquilo. Elas têm a consciência do voluntariado. E se assim, a parturiente realmente tiver o anseio que a doula acompanhe, maravilha. Então eu peço assim uma complacência, que o projeto passe hoje e que várias comissões depois, e que o nosso vereador, Igor Bezerra, que é entendido, no caso está bem entendido realmente, que tenha assim uma complacência, estude com carinho, trabalhe em cima e deixa essa ideia vir à tona e fluir. Continua aberto a discussão para a manifestação. Não havendo mais manifestações, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da Casa. Deixa eu só deixar claro ao público presente, principalmente, esse momento do projeto é o momento que o projeto está sendo deliberado. E esse projeto ele vai passar por várias comissões, várias discussões, primeira Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Saúde e as demais comissões pertinentes. Então, é um processo todo que o projeto ainda irá tramitar. Hoje ele só está sendo deliberado no plenário para que ele comece a tramitar. Questão de ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, o vereador Taubaté Guimarães. Vossa Excelência consigna minha presença. Solicita o primeiro secretário consignar a presença do vereador Taubaté, vereador Cláudio Miak. Consignada a presença do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães e do vereador Cláudio Kio Miak. Requerimento número 141/2017, requer a mesa diretiva e desta Casa
obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária do projeto de decreto legislativo número 14/2017, ao qual apresenta os pareceres das comissões permanentes desta Casa. Plenário, doutor Luiz Berardo Miranda, 12 de julho de 2017, de autoria do vereador Antônio Lino. Coloco em discussão requerimento número 141/2017, de autoria do vereador Antônio Lino da Silva, PSD. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas dos senhores vereadores. Indicações de número 545 a 559 de 2017. Coloco em discussão as indicações de números 545/2017 a 559/2017, de autoria dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Está em discussão, com a palavra o vereador Caio Cunha. Presidente, logo a primeira indicação aí dessa relação cita um trabalho que nós fizemos junto com alunos da Universidade de Brás Cubas. Eu, como sempre, eu creio que outros vereadores também aconteçam isso, que são convidados a participar de apresentação de projetos deles. E um desses projetos foi justamente a criação de um aplicativo para agilizar os processos do Emprega Mogi. O Emprega Mogi, que tem feito já um bom trabalho, um grande trabalho aqui para os munícipes da cidade, tanto para munícipes quanto para empresas da cidade e da região. É um formato novo, é um formato que agrega valor, que facilita o acesso às informações de vagas de emprego aqui no município. Ontem eu recebi lá no meu gabinete a Gláucia, a coordenadora lá do Emprega Mogi, o secretário Sadal Sakai e o Rodrigo Garzi, que é o coordenador do Polo Digital, para nós apresentarmos, ou melhor, para os alunos da UBC apresentarem esse projeto. Então, saiu dali uma grande ideia, vereador Emerson, e creio que futuramente a ideia está posta, agora com o Polo Digital, conversando um pouco melhor com a Gláucia, creio que possa vir melhorias nesse setor aqui da cidade. Obrigado, meu presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, quero citar aqui a senhora Fabiana Araújo, coordenadora do Coletivo Materno, também os integrantes do Coletivo Materno. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Chico Bezerra. Consignada a presença do vereador Chico Bezerra. Não havendo papéis para o expediente, eu concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala, o vereador Rodrigo Valverde. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todas e todos aqui presentes, público de casa que nos acompanha. Senhor presidente, queria dar mais publicidade ainda. Na última sexta-feira, aqui na Câmara Municipal, a gente fez a prestação de contas dos nossos 6 primeiros meses de mandato e compareceram aqui fisicamente mais de 200 pessoas. Desde janeiro. Janeiro a gente teve várias ações, ação popular contra o aumento da passagem. Não começou só na sessão em fevereiro. Mas mais de 200 pessoas aqui numa sexta-feira gelada. Foi muito gratificante receber todo mundo. E a gente transmitiu ao vivo pelo Facebook. Teve mais de 1.500 visualizações. Então a gente entende aí que teve um alcance bacana. O Darwin Valente durante a semana já mencionou sobre essa atividade. E foi muito legal ver a população interagindo, aprovando muitas das ações, as proposituras,
dei umas pauladas aqui nas rejeições a alguns requerimentos que nós fizemos, e por aí vai. Mas também exaltei aqui a convivência com os colegas esse tempo todo. Ontem foi aprovado o refis, né? A população tem recebido, tenho certeza que todos os vereadores aqui também têm sido provocados pela população. E impressionante, até quem não precisa de utilizar o refis, como que aprova esse procedimento. A gente tem que tomar cuidado com tudo que foi falado aqui ontem. Às vezes a gente beneficia os inadimplentes. E teria outros diversos temas, senhor presidente, mas pouco antes de começar a sessão, foi o assunto da internet. Todos os grupos de WhatsApp que eu participo, tanto os políticos como os de futebol, os da família, o assunto é um só. Essa sentença aqui que saiu do forno agora, e eu estava lendo algumas peças, claro que não deu tempo de ler tudo, depois em casa à noite vou me debruçar. São mais de 200 páginas da sentença. E o interessante, claro que a gente tem que, para não cometer injustiça, claro que a gente tem que avaliar todas as justificativas do juiz Sérgio Moro, cada prova que ele utilizou para embasar a condenação. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão. E até onde eu li, eu consegui ler só 18 páginas. Estava só a acusação, ainda não chegou na parte das provas. O que a gente acompanhou durante o processo foram que co-réus, na fase policial, deram um depoimento, depois na fase judicial deram outro depoimento, e depois de haver uma condenação fizeram a tal da delação premiada. Só aí que teve de fato alguma coisa. Mas o que chamou a atenção é o final da sentença, que eu consegui dar uma lida, e a preocupação de oficiar a Justiça Eleitoral, o vereador Farofa. Ele, antes de mandar o nome do réu para o rol dos culpados e registrar em todos os departamentos, se preocupou para oficiar o quanto antes a Justiça Eleitoral. Eu acho que seria totalmente desnecessário, porque já existe uma lei que todo condenado em segunda instância fica inelegível. Não precisava, na sentença de primeira instância, ter tamanho cuidado. Então, esse fator, eles, infelizmente, para o Poder Judiciário brasileiro, que está tão descrente, a população brasileira está descrente com todas as instituições, na verdade, né? Não só o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a imprensa, mas, fundamentalmente, também o Poder Judiciário, que tem deixado bastante a desejar, vários 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. E quando um juiz de primeira instância se preocupa tanto em oficiar a Justiça Eleitoral no caso de um acusado que é político, que lidera as pesquisas aí com mais de 30% nas intenções de voto, apenas justifica que o processo contra o Lula é mais uma perseguição política do que, de fato, querer buscar um condenado, querer se fazer justiça. Como eu já repeti aqui, eu quero ratificar. Eu ainda não li toda a sentença, mas terei maior prazer em ler, porque também é conhecimento, né? Acrescenta muito o nosso conhecimento jurídico e faz a gente se apropriar de um tema que vai ser, sem dúvida nenhuma, a grande matéria em todos os jornais, seja ele da cidade, do estado, do país e até do mundo, com toda certeza. E, infelizmente, esse caso, que seria aí pormenor, vai abafar tudo o que aconteceu ontem no Senado Federal. E o que aconteceu ontem? Ontem, rasgaram talvez um dos legados mais importantes da era Getúlio Vargas, que é justamente os direitos trabalhistas. E ontem foi aprovado no Senado, com o voto de quem nunca bateu cartão na vida, com o voto de quem nunca pegou ônibus começando antes do dia amanhecer, com o voto de quem nunca pegou um ônibus lotado voltando do trabalho, com o voto de quem nunca comeu uma marmita. Eles simplesmente rasgaram diversos direitos trabalhistas, aonde antes qualquer trabalhador que trabalhasse mais de 8 horas por dia já tinha direito a hora extra, e agora
formalizaram aí um banco de horas, onde pode se trabalhar até 12 horas por dia, sem direito a hora extra. Cientificamente, é provado que quem trabalha durante um certo período, obrigatoriamente para a própria saúde, para a preservação da própria saúde, precisa ter 1 hora de intervalo para refeição e descanso. E ontem foi aprovado o fim desse intervalo, podendo ser apenas meia hora. Aqueles caras que vão numa churrascaria por dia, as melhores de Brasília, que ficam lá 3, 4 horas batendo papo durante o seu almoço, tirou o direito a 1 hora do trabalhador. E tudo isso com a aprovação de muita gente, com a aprovação de gente que nem patrão é, com a aprovação de gente que nem empresário é, porque esses aí, a gente até pode não concordar, mas eles estão lutando pelo que é bom para eles. Quem é patrão, quem é empresário, quem tem diversos funcionários, eles estão certos em defender essa reforma. Agora, aqueles que não são e defendem o crime que foi praticado ontem, é simplesmente de enojar, é de causar nojo. Mas tudo isso o povo brasileiro não vai saber. O povo brasileiro, ele só vai se reportar às manchetes dos jornais que vão falar sobre essa sentença. E muita gente vai condenar, muita gente vai tacar pedra e quase ninguém vai ler. A verdade vai ser essa. Todo mundo vai condenar, todo mundo vai formar a sua opinião, todo mundo vai querer ver sangue, todo mundo vai querer apedrejar em praça pública. E quem vai ler mesmo vai ser uma meia dúzia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Próximo vereador inscrito para a fala nessa tarde é o nobre vereador Emerson Hong. Boa tarde aos meus pares. Boa tarde à imprensa, aos que nos assistem nas suas residências. Hoje é um momento muito importante, hoje que eu subo aqui. Estou indo para o segundo mandato. Eu vou ser sincero, eu nunca subi aqui. Primeira vez que eu subo aqui, porque realmente é um fato importante, que para mim eu enxergo com uma importância muito grande. Primeiro passo, eu quero agradecer aqui a Fabiana, a Shirley, a Renata, a Fabiola, a Carla, a Edilma, a Kiara, Bianca, Alessandra, Valquília, Luciane, Esther, Débora, Fabiana, filhos e esposos que estão aqui presentes. Eu acho que é um momento importante. Hoje eu venho aqui explicar um pouquinho o que é a doula. Peço a atenção dos meus pares, porque isso aí é uma palavra nova, que muitos ficam perguntando, o que é doula, o que é isso, nunca ouvi falar nisso aí. Então eu quero aqui explicar, até para poder realmente depois, quando esse projeto for encaminhado às comissões, que seja feito um entendimento da importância que isso vem ser para as parturientes, que estão realmente inseguras, que se sentem inseguras, instabilizadas, que sofrem alguma repressão, e as doulas vêm para poder realmente acalentar e acalmar. O que significa doula? A palavra doula vem do grego, mulher que serve. Nos dias de hoje, presta atenção dos pares, por gentileza, que é uma situação importante. Nos dias de hoje, aplica-se às mulheres que dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o parto. Então isso é o significado da doula. Ela vem acompanhar a parturiente, ela vem tranquilizar a parturiente. Sabemos que hoje Mogi das Cruzes tem uma Santa Casa, só onde faz os partos. Não estamos vindo aqui para poder ir de encontro a ninguém, a nada, mas sim de agregar uma classe que possa somar também. Esse projeto vem de encontro à necessidade das parturientes, antes, durante e também pós-parto, de forma humanizada e com muito preparo. As doulas dão o seu tempo para avaliar esse momento de tensão e suprir a demanda de emoções nesse momento de vulnerabilidade da mulher, além de garantir o bem-estar da parturiente. As doulas
contribuirão com o sistema de saúde, visto que há estudos sobre a profissão que relatam a diminuição das intervenções médicas e do tempo de internação das mães e dos bebês. A doula agirá como porta-voz, sendo uma conhecedora da intimidade da gestante, visto que a mesma atravessa esse caminho mágico da vida. Que coisa mais bonita! A parturiente, ela vai gerar uma vida, e com a sua atenção do seu primeiro filho, do segundo filho, a doula serve para isso, a poder acompanhar. Isso é um projeto voluntariado. Voluntariado. Elas não vão cobrar nada. Dentro da iniciativa que nós temos, nosso projeto, a gente faz um entendimento bem suave. Elas vão ser inscritas nos hospitais públicos, municipais, que seja, vão ser inscritas. Não vai poder entrar qualquer uma. Chegou, olha, eu sou doula. Não, tem que estar inscrita dentro do hospital. Se a parturiente realmente fazer a necessidade que seja necessário esse acompanhamento da doula, a parturiente, ela é livre. Ela não é obrigada. Ela tem o marido dela, tem a mãe, tem quem seja, a prima, a irmã. Mas se ela sentir a necessidade que a doula acompanhe, que tem um preparo e consegue acalmar realmente essa gestante, isso vai ser feito, desde que a parturiente seja necessário. Colocamos um adendo do projeto. Se a parturiente fizer conta que a doula venha, acompanhe, e se a doula tiver alguma ação negativa, o hospital tem o livre-arbítrio de solicitar a retirada da doula. Então, isso tudo vem dentro do projeto. É uma coisa tranquila, é uma novidade para a nossa cidade. Temos já em Blumenau, temos em Campinas, temos em Santos, temos em São Paulo, a nossa capital, nós temos doulas. Então, gente, eu peço aqui hoje, encarecidamente, que depois que vá às comissões permanentes, meus pares, leia com carinho, atente realmente à ideia. O novo assusta, o novo talvez impressione, mas é uma situação que vai agregar, que vai somar. Isso tem um estudo que alivia as parturientes nessa tranquilidade e segurança que a doula vem até elas. Então eu peço, por gentileza, inclusive... Mais uma parte, vereador. Sim, vereador Caio. Vereador Emerson, eu confesso, né, a Vossa Excelência que, para mim, é um termo novo. Eu não tinha ainda conhecimento dessa prática, né? Mas parabenizo, né, Vossa Excelência pela sensibilidade. Eu acho que nesse plenário aqui, dificilmente algum vereador, né, como nós estamos em uma maioria masculina aqui, dificilmente a gente vai entender a importância desse cuidado. Então, assim, Vossa Excelência teve essa sensibilidade de trazer, nem a vereadora, né, Fernanda, que ainda não é mãe, é a única aqui nesse plenário que pode ter filho. É a única que pode ter filho e pode entender um pouco mais a importância desse gesto, de ter uma pessoa treinada e capacitada. Não tem nada de treinamento. Para com isso. Presidente, eu tô falando, peço ao senhor, né? Vereador, gostaria... Vereador Caio, Vossa Excelência está ao microfone. Na sua vez, o senhor discussão. fala. Na sua vez, o senhor fala. Não tem problema nenhum. O senhor pode discordar, pode concordar, discordar, não tem Vereador problema nenhum. Caio. Essa Câmara aqui é plural e acho que a gente tem que parlar e debater. Eu estou elogiando e eu entendo que é uma prática positiva. Eu acho que o projeto ele acabou de entrar, o vereador Emerson teve essa iniciativa, vai passar inclusive, né, por vossa comissão, né? Então, na vossa comissão, o senhor dá o seu parecer como tem que ser feito. Agora, interromper a minha fala do vereador Emerson, isso é, no mínimo, uma falta de respeito. Vereador Emerson, eu ia prolongar, mas parabenizo... Obrigado, vereador. Inclusive, eu quero agora, assim agora, passar um vídeo de 3 minutinhos rápido, para que vocês entendam um pouquinho. Gentileza. A palavra doula é uma palavra que vem do grego,
significa mulher que serve. A gente ensina para as mulheres o que é normal no trabalho de parto, o que elas podem esperar do trabalho de parto, para elas chegarem no dia sem medo, preparadas. E a gente acompanha esse parto todinho, oferecendo carinho, amparo, palavras de conforto. Então, ela é uma profissional do parto. Só que é uma profissional do parto que tem uma outra categoria, não é nem uma parteira, nem uma obstetriz. Ela não recebe o bebê, ela não lida com o trabalho de parto, ela lida com o bem-estar emocional da gestante. É uma pessoa ajudando outra pessoa, então a gente entra muito em contato físico, a gente abraça muito, toca muito, faz massagem, tem muito olhar, olho no olho, para poder entrar realmente em contato com essa pessoa e assegurar para ela que está tudo bem e ela acreditar na gente. Se a mulher fala vai com o bebê, a gente vai com o bebê, se ela fala fica comigo, a gente fica com ela. A gente faz o que ela pedir na hora. Trabalha basicamente com amor, com afeto. Né? A gente se doa para uma mulher para ela ter coragem de se doar para o seu bebê. Minha primeira experiência como doula foi na casa de parto de São Sebastião. Eu fui chamada pela enfermeira para acompanhar uma gestante carente e ela tinha 17 anos e estava tendo seu primeiro filho. E ela não tinha tido nenhum preparo para Natal, ela estava muito assustada, ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí eu cheguei lá, assim, no meio do parto, hello, meu nome é Adele, posso te ajudar? Acompanhar um parto é sempre um milagre, porque onde só tinha uma pessoa, ali de repente surge uma outra, e é sempre uma coisa muito emocionante. O que a gente quer ouvir é que a gente conseguiu ajudar, nem que seja um pouquinho, né? Eu adoro acompanhar o crescimento dos bebês. Eu acho uma gracinha. Ah, coisa mais linda. Ter uma doula fez toda a diferença, tanto na hora do parto como antes também, a preparação, e depois. Porque acaba que a doula, ela vira sua amiga, ela vira uma companheira, ela te ajuda também, né, no dia a dia, para depois cuidar do bebê e tudo. Não é não, Adele? Vem cá, vem cá. Ei, tia Adele. Ser mãe é intensidade, do início ao fim. Presidente, só para concluir aqui. Então, gente, é isso. Doula, muitos aqui estão assim na dúvida, estão assim perguntando o que é isso. O que a gente veio pedir é para regulamentar essa nova classe. Entendeu? Entre no Google, depois pesquisa, eu sei que é uma novidade, muitos estão assim, o que é isso? O que será isso? É uma acompanhante da gestante, mais nada. Ela não tem função de fazer parto de nada, ela vai só acompanhar a gestante naquele momento mais lindo de cada vida. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Clodoaldo Aparecido. Perdão, vereador Diego Martins. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadora Fernanda Moreno e aos demais colegas. Senhor presidente, eu trago hoje uma ação, uma resposta de uma ação que foi feita na nossa cidade a pedido deste vereador como presidente da Comissão do Direito do Consumidor. Vou explicar para o senhor. Em 17 de março, eu mandei um ofício para o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, para que viesse à nossa cidade fazer uma ação de fiscalização nos postos, já que a fiscalização ela independe do município, infelizmente, não é de competência municipal. E eu estou muito otimista, porque eu recebo em meu gabinete, senhor presidente, um ofício de volta do senhor superintendente, senhor Guaraci Fontes, dizendo como foi feita, senhor presidente, a fiscalização, tá? Então eu vou trazer aqui para o senhor a importância dessa fiscalização. Olha, foram vistoriados alguns postos. Para o senhor ter uma ideia, em um posto, senhor presidente, foram verificadas 24 bombas medidoras
Dessas 24, 6 bombas foram autuadas por violação e ausência de plano de selagem no dispositivo de calibração eletrônica, 6 bombas autuadas por violação do plano de selagem no painel, uma reprovada e interditada por vazamento interno, 11 bombas demais aprovadas sem qualquer irregularidade. Eu fico muito feliz em ver que é um trabalho que vem dando certo, senhor presidente. O senhor imagina que quantas pessoas deixaram de ser enganadas só desses dias para cá. Eu também quero agradecer o empenho dos demais membros da comissão, que é o Maurinho e o Emerson, e a gente está trabalhando firme, e eu quero dizer para quem me acompanha nas redes sociais e através da TV que essas ações irão continuar, e eu já mandei novamente um ofício para que venham mais vezes na nossa cidade, senhor presidente. Mora. Vereador Diego, por favor, me permitam uma parte. Claro. Quero ressaltar, senhor presidente, nobres pares, boa tarde. O pessoal que está nos assistindo através da TV Câmara em casa, meu boa tarde também. O excelente trabalho que vem sendo feito pela Comissão de Direito do Consumidor, senhor presidente, sem ficar fazendo alarde, sem ficar fazendo demagogia. Há muito tempo, o pessoal da Agência Regulatória do Petróleo não vinha fiscalizar. Com o trabalho da Comissão Permanente, mais do que isso, eu estive com o vereador Diego há umas 3 semanas atrás, recebendo aqui nesta casa, senhor presidente, mais de 30 proprietários de postos de gasolina. O vereador Diego aprovou uma lei regulamentando o uso, a porcentagem, como se vai se fazer publicidade a respeito de qual combustível pode ser mais vantajoso ao consumidor. E os postos de gasolina, o pessoal se sentiu em dificuldade e abriram um canal de diálogo com essa casa, senhor presidente. E o vereador Diego hoje está fazendo diferente, senhor presidente. Está indo todos os dias, visitando um posto de gasolina dessa nossa cidade, expondo a nova lei, vendo qual que é a forma mais correta, que beneficie o consumidor e não atrapalhe os empresários. Tamanho, quantidade de legislação já existente, doutor Pérez. Eu acho que esse trabalho consistente, senhor presidente, do dia a dia, vereador Diego, que Vossa Excelência tem feito, que vai fazer a diferença na sociedade. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa observar. Isso é um trabalho do relacionamento. Antes da gente fazer propostas, criar o diálogo, debater isso com a sociedade, que vai ser, de certa forma, afetada ou beneficiada com essa posição. Eu acho que esse trabalho de fiscalização, Mogi das Cruzes hoje, da fiscalização, foram poucos as bombas que apresentaram algum tipo de desvio de conduta por parte dos empresários. Isso garante a qualidade do produto que é vendido na cidade de Mogi das Cruzes. Isso gera economia para o consumidor. Então, acho que é importante a gente dar valor e destaque, senhor presidente, dos trabalhos desenvolvidos pelas comissões permanentes. Parabéns, vereador Diego. Para finalizar, senhor presidente, o que me deixou surpreso, não tão surpreso, claro, é que somente quem foi autuado foram os empresários que não são de Mogi das Cruzes. Os empresários que aqui residem, que têm postos, estão dentro das normas, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Diego, pela informação ao plenário. O próximo vereador inscrito, o vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, população que acompanha a sessão aqui nessa tarde. Você que está assistindo também pela TV Câmara, a nossa programação. Vocês estão acompanhando aqui nessa tarde aqui do plenário a nossa sessão. Boa tarde a todos. Senhor presidente, o que nos traz a tribuna nessa tarde? Até para compartilhar com os nobres vereadores. Nesta manhã de quarta-feira, estivemos ali reunidos com o senhor prefeito municipal, Marcos Melo, juntamente com o Instituto
Mogiano de Apoio aos Surdos, uma ONG que esse vereador ajudou a fundar aqui na nossa cidade, que existia todo um clamor, senhor presidente, do segmento dos surdos na cidade, para que muitas das leis, vereador Mauro, que estão hoje legitimadas a nível federal, pudessem ser cumpridas, fossem cumpridas no âmbito municipal, enfim, no modo geral. Nós fundamos essa ONG no intuito de brigar e fazer valer os direitos dos surdos na cidade de Mogi das Cruzes. Então, dentre desses trabalhos que nós realizamos, nós fundamos essa ONG e na manhã de hoje nós tivemos a primeira reunião oficial da ONG IMAS, Instituto de Apoio aos Surdos Mogiano de Apoio aos Surdos. Fizemos a primeira reunião oficial com o prefeito, apresentamos a diretoria do Instituto, né? Levamos ali uma série de reivindicações, senhor presidente, onde foi reivindicado uma central de intérpretes para que o surdo possa se comunicar com os vários departamentos da prefeitura. Por exemplo, no PAC, nós temos ali um atendimento no PAC e o surdo não tem nenhuma pessoa que tenha qualificação para poder atender os surdos que ali vão procurar algum serviço. Reivindicamos também, senhor presidente, a criação ao senhor prefeito, talvez de um aplicativo para que o surdo, porque hoje tem a central de agendamento da prefeitura de consultas, o surdo não consegue falar em telefone. Então nós argumentamos ao prefeito a possibilidade de criação de um aplicativo para que o surdo pudesse utilizar ali, fazer seu agendamento junto à prefeitura. Sugerimos também ao prefeito, senhor presidente, a inclusão do curso de Libras, da matéria de Libras, nas escolas municipais de Mogi das Cruzes. Uma forma, senhor presidente, de tentar popularizar, uma forma de a gente tentar difundir essa linguagem de sinais que hoje tem crescido cada dia mais. O censo 2010, senhor presidente, traz que Mogi das Cruzes possuía, IBGE, o censo foi feito, possuía Mogi em torno de 18 mil surdos na cidade de Mogi das Cruzes. Hoje, com certeza, eles passaram praticamente vários anos, eu acredito que já deve estar chegando na faixa dos 30 mil surdos na cidade de Mogi das Cruzes. Então é um segmento importante. Quem? Um segmento muito importante na nossa cidade que merece, com certeza, e foi uma reunião produtiva com o prefeito. Lógico, a gente tentou se comunicar com o pessoal. Teve uma pessoa que estava através do Skype fazendo toda a tradução da nossa conversa junto com o prefeito. A presidente do Instituto facilitou bastante, que ela lê os lábios. Aí a gente conseguiu se comunicar com ela. E a gente fez toda uma conversa ali muito proveitosa, presidente. Eu quero agradecer aqui publicamente nessa tarde o nosso prefeito municipal, Marcos Melo, por ter nos recebido, né? Pois não, vereador Hermes, quer falar? O vereador Claudio Miak também quer falar. Vereador Clodoaldo, parabéns. Parabéns e pela iniciativa, um belo trabalho. Eu, como um trabalhador de classe, da feitura da área da saúde, senti, durante meus 20 anos de pós-saúde, a necessidade, realmente, de ter esse conhecimento. Então, eu queria até a se ajudar nessa ideia. Obrigado. E não só a educação, na saúde. Acho que toda prefeitura, atendimento, tem que ter alguém que saiba falar em Libras. É importante, isso é fundamental dentro da administração pública. Repito, de como entendedor da ponta que fui lá, isso está no posto de saúde, que sentia essa necessidade, quando vinha alguém, eu ficava... escreve aqui, não sabe escrever, ficava assim perdido. Então, parabéns pela iniciativa, um belo trabalho. Obrigado. Vereador Claudio Miak. Eu quero reforçar as palavras do vereador Hermes e as suas palavras. Obrigado. Inclusive, acho que há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, o vereador Caio Cunha apresentou aí uma sugestão para que a prefeitura implante o curso de Libras no Crescer. Verdade. Porque para que isso seja ampliado, obviamente nós precisaremos de pessoas habilitadas para utilizar essa linguagem, né? Então eu queria só lembrar, há um mês atrás talvez, né, a apresentação dessa indicação que completa aí a necessidade de que Vossa Excelência está falando.
Então, eu quero nessa tarde, presidente, não concluí, tem mais um tema que eu quero falar, parabenizar, agradecer ao senhor prefeito municipal por ter nos recebido nesta manhã e saímos de lá bastante otimista. O senhor prefeito assumiu o compromisso com o Instituto Mogiano de Apoio aos Surdos, né, o IMAS, assumiu o compromisso de sermos parceiros na busca de tentar atender o que for possível esse segmento da sociedade. Então, assumiu o compromisso de criarmos uma primeira turma desses vários departamentos, vereador Hermes e Claudio Miak, esses vários departamentos na área de saúde, educacional, a central ali, o PAC, de nós implantamos a primeira turma, que vão ter aulas de Libras para poder atender essa parcela da nossa comunidade na cidade. Eu quero agradecer publicamente o nosso prefeito por ter nos atendido. Senhor presidente, outra questão também vem trazer aqui nessa tarde, senhor presidente, é a questão, como foi dito pelo vereador Protásio Ribeiro na tarde de ontem, a questão da isenção do transporte coletivo aos idosos com mais de 60 anos. Esse vereador, senhor presidente, todo mundo me conhece, eu nasci nos movimentos populares. E não partiu desse vereador em nenhum momento. Conversei com a vereadora Fernanda nessa manhã, acho que foi infeliz o comentário que foi feito na imprensa, dizendo que Vossa Excelência tinha prioridade na questão do projeto que isenta os idosos com mais de 60 anos. O vereador Protásio já fez isso em 2004, na década de 2000. Eu, quando cheguei nessa casa, em abril de 2013, também fiz a mesma proposta. Nós encaminhamos para o prefeito, também foi respondido que naquela época pelo prefeito Bertaioli, que não havia dotação orçamentária para atender. E esse vereador agora, recentemente, nesse segundo mandato, iniciou uma pesquisa popular. Estivemos ali, agradeço a imprensa que noticiou, agradeço a imprensa por ter noticiado a nossa caminhada na Praça da Marisa, agora nessa segunda-feira, estamos fazendo uma consulta popular. Não queremos em nenhum momento, não foi em nenhum momento, vereadora Fernanda, querer ultrapassar Vossa Excelência na prioridade do pedido que Vossa Excelência fez. Até porque nem eu sei qual documento nós vamos caminhar. Não sei se é indicação, não sei se será uma moção, um diálogo talvez com o prefeito, não sabemos o que vai ser caminhado, né? E aí acabou criando até um constrangimento. Vossa Excelência se justificou comigo, mas a população está assistindo pela TV, muitas delas não tiveram acesso à postagem que Vossa Excelência fez, muito bem redigida no Facebook particular de Vossa Excelência, mas criou toda uma limosidade, uma situação estranha entre nós. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós estamos fazendo sim essa consulta popular. Se é politicagem ou não, esse vereador tem todo o direito de ir às ruas e fazer a consulta. Se isso vai ser aprovado ou não, prefeito, já não compete, senhor presidente, não compete a mim. Agora, eu como vereador, quero endossar, eu tenho pautado na minha vida, senhor presidente, todas as minhas ações, eu pauto sempre no apoio popular. Quem conhece a minha trajetória política, e você que está assistindo o programa TV Câmara nessa tarde, conhece o Clodoaldo de várias lutas sindicais, várias lutas populares nas comunidades, sempre buscando por melhoria no saneamento básico, melhoria no transporte coletivo, melhoria na saúde. Então não é novidade para ninguém, senhor presidente, esse vereador, ir às ruas. Eu não sei o que causou tanto alvoroço nessa casa, senhor presidente. Peço a palavra, vereador. É que acabou meu tempo, o senhor presidente vai conceder mais tempo. Vereador, tem vários vereadores inscritos. Só se inscrever ela poder... mas tem que escrever a vereadora depois. É bem rápido. Eu vou dar 30 segundos para que a vereadora possa... Hoje realmente a gente conversou, já esclareceu, né, o problema todo. É como eu falei ontem, né, vereador, até peço desculpas também publicamente ao senhor, se ficou essa sombra de dúvida, né? Na verdade, o que é importante é que a casa está preocupada com o tema, né? Tanto o vereador Protásio, quanto o senhor, o Valverde, e política, infelizmente, tem dessas coisas. Às vezes uma palavra acaba criando toda uma denotação, mas o senhor tem meu apoio e que a gente em breve possa servir esse benefício à população, tá? Obrigado, vereador Fernando. Quero dá 30 segundos também, senhor presidente? Vereador Fernando, quero agradecer a compreensão, obrigado por ter... Nós temos esclarecido esse problema, não há mal o que discutir, tá bom? Obrigado, vereadora.
30 segundinhos só. Muito rápido, vereador, por favor. Eu, mais uma vez, só Apenas para ser esclarecendo, democrático. ontem, quando eu tomei a palavra para dizer sobre esse assunto, eu já passei daquela idade de ter assim, inveja, qualquer coisa dentro de saber quem, se é maternidade ou paternidade. Eu quis somente esclarecer ontem aqui, depois da matéria posta pelo jornal, do trabalho do vereador Clodoaldo, depois do conhecimento, do pedido de preferência da vereadora Fernanda, expor que quando a gente vai fazer um trabalho desse, de interesse da população, que a gente traz esperança para a população, que a gente traz ansiedade, né, presidente? Que a população já, é uníssono, eu já falei, em todo lugar que a gente vai, que a pessoa que tem mais de 60 anos na cidade pede isso daí. E não é em 2017, 16, 15, 14, 13, é desde muito antigamente que pede isso no nosso município. Então, o que eu quis alertar mais é justamente isso daí, para não deixar as pessoas que acreditaram, pelo menos aqueles que votaram em cada um separadamente, nesta ansiedade, sabendo que isto é impossível no momento. Era isso que eu queria dizer ontem, e que eu disse, talvez eu não me traduzi muito bem, mas o que eu queria dizer era isso daí. É não deixar a população ansiosa por algo que não pode ser feito no momento. Obrigado, vereador Protásio, pelo esclarecimento que Vossa Excelência deu na tarde de hoje e reforçou nesta tarde. Senhor presidente, eu quero dizer que agradeço os nobres pares pelos apoios que têm nos dado, né? Quero agradecer a Vossa Excelência por ter concedido um espaço de tempo para a gente finalizar a nossa fala. E eu não tenho mais nada a tratar, dizer que a gente continua o trabalho, não só esse, mas com outros consultas populares que nós iremos realizar na cidade nos próximos meses. Obrigado, vereador. É só ressaltar que a maneira fácil e tratável que é a pessoa da vereadora Fernanda, de fazer um pedido de desculpas publicamente é realmente algo de alguém muito grande. Parabéns, vereador. O próximo vereador inscrito para a fala, o nobre vereador Mauro Araújo. Vai até para a tribuna hoje. Senhor presidente, nobres pares, quero aproveitar, senhor presidente, eu não tenho nenhum assunto específico para tratar nessa tarde, mas como nós estamos na última sessão do primeiro semestre, vamos ficar 2 semanas em recesso, gostaria aqui de fazer alguns comentários de alguns assuntos, senhor presidente, importantes. Antes, senhor presidente, quero fazer aqui uma ressalva a alguns vereadores e me dirigir a algum deles nesse assunto que estava sendo tratado agora, senhor presidente. Dizer que eu tenho um respeito muito grande pela história do vereador Clodoaldo, conheço o vereador Clodoaldo desde os tempos de sindicato, da militância, dos bancários, de movimentos sociais juntos, é uma pessoa séria. A vereadora Fernanda Moreno é uma pessoa que tem um trabalho também, além de belíssimo, de importante na sociedade, é uma pessoa com quem a gente tem uma facilidade de conversar. A vereadora Fernanda, a gente fica até difícil de ver ela brava, entendeu? Ela é uma pessoa de fino trato, é uma pessoa também muito séria, competente no que faz. Mas fazer um alerta aos nobres pares, ao vereador Emerson Hong, uma pena que o pessoal foi embora e eu não tive a oportunidade de falar, senhor presidente, da gente tomar cuidado sobre certas colocações que a gente faz. Porque a gente pode criar algumas expectativas. Eu, às vezes, tenho algumas divergências com o vereador Rodrigo Valverde, apesar de respeitá-lo muito na sua atuação política, acho que ele faz, dentro da área de atuação dele, da oposição, ele faz um trabalho importante, mas a gente tomar cuidado com algumas coisas. Se um pai chegar para um filho e falar, você quer um brinquedo novo? Que filho que não vai querer? Todos vão querer. Se a gente chegar para a população de Mogi das Cruzes e oferecer um benefício para ela, ela vai ficar esperando. Que população que não quer benefício? Toda a população quer. Agora, se você não entrega
você fica como farsante. E nós, políticos, estamos sendo pichados de farsantes porque nós prometemos e não estamos entregando. E não estamos entregando. Então, cuidado com certos temas que a gente sabe, a gente tem que pesquisar um pouquinho. Desculpa, um conselho aqui, não é nem meu papel, e eu quero chegar aqui, vereador Hermes, que eu quero me lembrar aqui, quando eu entrei nesta casa, eu estava conversando com o vereador Cuco Pereira, justamente disso. O vereador João Lopes encheu esse plenário com quase 150 pessoas para falar da do reconhecimento como profissão dos optometristas. Isso. Entende? Optometristas. E eu quero lembrar aos nobres pares, eu não conheço e não li o projeto do vereador Emerson Rango, vou ter essa oportunidade de ler lá na frente, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, mas é o seguinte, não cabe à Câmara Municipal de nenhuma cidade do Brasil, não é de Mogi das Cruzes, regulamentar a profissão. Não cabe. Não façam promessas em vão. Não cabe a nenhuma. Isso é legislação federal. Legislação federal. Façam um trabalho, levem ao deputado federal. É belíssimo o trabalho, eu conheço o trabalho, já tive, conheço uma cunhada minha, já usou um serviço de uma pessoa, é belíssimo. Claro que todos nós achamos um trabalho de assistência, de amor a qualquer pessoa, voluntário. Não precisamos trazer aqui para dentro do poder público determinada discussão da sociedade. Criar uma expectativa da qual não nos cabe, vamos frustrar a população. Somente isso, senhor presidente. Permite 30 segundos, vereador Mauro. Palavra. Vou ser rápido, vereador Emerson. Rapidinho, claro, só. e depois vou conceder ao vereador. Vereador, eu entendo, assim, entendeu? E não cabe a essa casa realmente regulamentar nada. O que a gente vem pedir realmente que seja feito assim um projeto que elas tenham assim espaço dentro das instituições, isso está dentro dos hospitais. A gente fez uma pesquisa, isso tem uma lei federal 11.028/2005. Isso já existe uma lei federal já. Então, assim, a gente não está inventando a roda, vereador. E longe de mim, se o senhor me conhece, não vou estar aqui sem iludir ninguém. Então, nós estamos, assim, tentando viabilizar uma situação. Fizemos o estudo, isso tem em Santos, tem em São Paulo. Inclusive, agora vai ter até um curso de doulas em São Paulo, tudo mais. Então, assim, a gente não vem aqui para poder ludibriar ninguém. A gente quer fazer o melhor que a gente pode. Vereador Emerson, eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu acho a iniciativa brilhante. Todo o trabalho que a gente possa fazer por cuidar do ser humano, brilhante. Eu estou fazendo só um questionamento pela fala de Vossa Excelência, que falou em regulamentação, deixar claro. Nós temos, que funciona dentro do Hospital Municipal de Brás Cubas, o Centro de Voluntariado Mogiano. Está lá dentro. Não precisou de lei, não precisou de nada, da gente criar a condição para as pessoas ir fazer um trabalho voluntário lá dentro. Acho que Vossa Excelência tem todo o poder e o dever como cidadão, como representante do povo, de criar espaço para esse belo trabalho que essas pessoas desenvolvem. Vereador, vou dar uma Só. parte. Eu não quero fazer essa discussão, polêmica, vereador Chico. não, Eu não quero entrar no mérito, não é minha polêmica, função nem aqui. quero entrar no mérito. Se Vossa Excelência não for falar do mérito da questão, não vou. eu vou conceder. Eu só quero falar só uma coisa só. Porque senão eu vou ter que conceder novamente ao vereador Emerson, eu não quero fazer pode isso. ser. Eu só quero dizer que tem uma lei realmente federal. A lei federal diz o seguinte, que qualquer pessoa que uma gestante chame para acompanhar no parto, ela pode ir. É uma lei federal, já existe essa lei federal. A lei federal não diz respeito que tem que ser a doula, tem que ser o marido, tem que ser a filha. É simplesmente isso. Obrigado, qualquer pessoa pode acompanhar uma gestante em qualquer hospital, porque é lei federal. Mas nós não precisamos regulamentar vamos fazer uma cumprir lei a aqui lei por causa federal, disso. que é uma lei maior. Vereador Rodrigo, Vossa Excelência. Vereador Mauro, acho que não precisa falar o quanto nós divergimos aqui nesse plenário, mas eu quero falar que Vossa Excelência, eu acho Vossa Excelência um brilhante vereador, porque se posiciona, não se omite, entra em todas as pautas dessa casa, eu acho que esse é o papel mesmo. E nessa questão da nossa competência como vereador, eu acho que nós temos que trabalhar para resolver os problemas da cidade.
mesmo quando foge da nossa competência. Então, se for um tema federal, vamos trabalhar com moção, enfim. Se for do executivo, a gente entra com indicação, com anteprojeto, e o que for nosso, a gente resolve aqui na nossa casa. Nessa questão aí do ônibus, o vereador Protásio deu uma aula aqui ontem, de que como está essa situação, para a gente não prometer. Eu acho que quando a gente promete de fato, a gente tem que prometer luta, não solução. E a luta para a isenção de tarifa aos 60 anos, o vereador Protásio ontem foi brilhante. Eu acho totalmente possível fazer uma emenda à lei orçamentária, à lei orgânica, de garantir desde já os 60 anos, respeitando o contrato vigente, respeitando o direito adquirido. Para em 2019 a gente não correr o risco de comer bola, a gente não vai saber como vai estar a política na cidade. Então eu quero parabenizar a vereadora Fernanda, que reservou para ela de fato estudar. Eu já fui menos prudente que ela, eu já entrei com o projeto de emenda logo. E só aí que eu descobri que ela tinha essa reserva. E o vereador Clodoaldo Imperativo, conheço o vereador Clodoaldo há muito tempo, então a gente tem que aproveitar toda essa energia, por mais que tenha a dificuldade de entregar o que a gente promete à população, mas prometer lutar, porque é um anseio da cidade a isenção aos 60 anos. Obrigado pela parte. Vereador Rodrigo Valverde, eu concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau. Não mudo uma vírgula. A gente pode ter posição, assumir posição. Eu sou favorável a isso. Nós vamos ter que lutar e mostrar como que a gente vai fazer para tornar aquilo viável. Sabe qual é a diferença entre sonho e realização? É a ação. Então é o seguinte, a gente não pode prometer sonho e não agir. Se a gente quer falar que vai dar um benefício para a população, a gente tem que dizer de onde vem o dinheiro, como que vai se pagar a conta. É nossa responsabilidade fazer isso. Vereador Clodoaldo. Partindo dessa vossa frase entre sonho e realização. Esse vereador não trabalha com sonho, nunca trabalhou, nunca vendeu ilusão para ninguém. Eu só vou lembrar você, que está assistindo a TV Câmara nessa tarde, rapidamente, quando nós tivemos as 42 mil multas no radar dedo duro da estrada Mogi-Bertioga, quando todos da cidade em 2010 disseram que eu estava vendendo ilusão, que eu estava enganando a população, e eu fui à guerra. Fretamos ônibus, fomos para a sede de São Paulo, na Secretaria de Transporte de São Paulo, fomos para o DR, fizemos um alvoroço, fomos no Ministério Público, fomos no Judiciário, e passado 3 anos, quando todos não acreditavam, nós cancelamos 42 mil multas no radar de duro da estrada de Bertioga. Então, esse vereador tem como primícia na sua atuação não enganar as pessoas, e sim jogar com a verdade e jogar com aquilo que é possível acontecer. Obrigado. Senhor presidente, eu vou concluir em 60 segundos, peço a Vossa Excelência. Ok, vereador. Que eu não tenho dúvida nenhuma, eu comecei aqui falando minha fala da qualidade da história da atuação política do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Em nenhum momento eu deixei essa dúvida. Mas, senhor presidente, quero aqui também falar do vereador Zé Antônio Pereira. Ontem, muitos vereadores falaram, Cuco, brilhante a atuação, a fala, acho que é isso mesmo. A Câmara, posição. A questão do SESC foi engraçado como, uma vez que a Câmara se posicionou, tomou uma posição clara, firme, a sociedade já mudou, vereador Rodrigo. Isso tem que servir de exemplo para todos nós na atuação política aqui. Ter posição, vereador Rodrigo, concordo com isso. Assumir, entendeu? Defender com clareza a posição do Poder Legislativo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Mauro. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador José Antônio Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho 2 ou 3 temas para falar, mas eu gostaria de pegar uma carona no passe do idoso, né, a gratuidade dos transportes aos idosos de Mogi das Cruzes. Muita gente, muitos vereadores, já prefeitos que passaram por aqui, também tinham essa vontade, né, de dar essa oportunidade, ou esse direito, vamos dizer assim, aos idosos com 60 anos já ter a gratuidade
quando usar o transporte coletivo. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de fazer o Estatuto do Idoso adequado a Mogi das Cruzes através do Rotary Club, através do nosso clube. E fizemos a entrega desse estatuto lá no Senforp, onde tinha lá perto de 1.000 pessoas, que nós conseguimos trazer naquela oportunidade o vereador de São Paulo, cantor Aguinaldo Timóteo, né? E depois da entrega desse estatuto e tal, meus amigos, o que eu recebi de visita dessas pessoas que encontravam comigo na rua, que me procuravam lá na prefeitura, tá certo? Você não colocou o passe do idoso. Então eu tive que explicar a cada uma delas que não poderia colocar, que não é um direito ainda adquirido. Ali estavam todos os direitos adquiridos do idoso para com o município. Mas isso já tem no Estatuto do Idoso? Tem. Só que não tem o endereço aonde eles vão procurar aqui em Mogi das Cruzes. Não tinha o endereço do telefone. E tudo isso nós fizemos esmiuçando para facilitar a vida do idoso. Então, a vontade e o pedido dele é imenso. Eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o prefeito Bertaioli naquela oportunidade. Não só dar o passe ao idoso, né, gratuito, como também a isenção do ISS, né, fazendo com que a prefeitura pudesse arrecadar mais, ainda mais numa época dessa, onde ela está precisando de dinheiro. Acontece que a nossa passagem iria que preço? Iria que preço? Né? E quem vai pagar? É o próprio trabalhador. Então, é difícil, viu, vereador Valverde? É difícil. Porque na hora de se colocar no papel, coloca essa isenção e coloca mais o transporte gratuito para os idosos, o preço da passagem automaticamente sobe. Então, nós não sabemos de que lado vamos. O prefeito teria, ao fazer isso aí, ele iria receber toda a carga negativa da própria população, que teria um aumento, né, no preço da passagem. Mas é importante a Câmara ir se posicionando. Eu acho muito importante, né? Nós já sabemos aqui quem é contra e quem é a favor, e aqueles que estão reivindicando, para que o prefeito, nas próximas negociações, quando houver a licitação, como o vereador Protásio falou, já tentar minimizar isso. Pelo menos o passe ao idoso, vamos dar a ele esse direito aos 60 anos de idade. A posição da Câmara é importantíssima, para já ir alertando nosso prefeito de que nós aqui estamos, tá certo?, para atender aos anseios dessa classe de idosos que a cada dia cresce mais no nosso município. Vereador Mauro, com todo prazer. Vereador Cuco, eu acho que a fala de Vossa Excelência é de uma sabedoria muito grande. O ano retrasado, junto com o vereador e hoje vice-prefeito Juliano Abbe, e mais alguns vereadores, o vereador Antônio Lino, que fazia parte da comissão, nós criamos uma comissão especial aqui na casa para tentar ver a possibilidade de fazer o passe livre para os estudantes. O vereador Caio Cunha também estava junto com a gente, e a gente chegou à conclusão que a população queria, os estudantes, claro que eles querem, é aquilo que a gente fala de falar benefício, mas custaria aos cofres públicos municipais quase 12 milhões de reais por ano. 12 milhões de reais por ano. Então, a gente tem que ver, as cidades que ofereceram o passe livre para os idosos, em algumas, fizeram algumas opções. São Paulo, a passagem, na verdade, não é 4 e pouco, ela é quase R$6. A prefeitura paga dos cofres municipais. Guarulhos paga dos cofres municipais, quase 20 milhões. E essas cidades hoje estão querendo rever. Suzano não está renovando o passe livre para os estudantes, porque foi querer bancar e não consegue. Então, vereador Cuco, eu acho que a sabedoria nesse ponto, Vossa Excelência, tocou no ponto principal. Ser a favor, todos nós somos. Precisamos ser responsáveis para dizer de onde vem o dinheiro. Perfeito. Permite alguns segundos, vereador? Eu participei, vereador Mauro, de uma reunião, né, junto com outros prefeitos, prefeito Bertaioli, e ele disse a um prefeito da nossa região, com referência ao passe do estudante, né? Olha, você tomou uma atitude e vai ser difícil de você sustentar isso na prefeitura, o valor é muito alto. Não, tudo está calculado, tudo está calculado.
Está tão calculado que agora não dão mais passo para os estudantes. Então, é difícil. É aquilo, Valverde, o vereador Valverde, que eu falei outro dia, sentado naquela cadeira, tá, com a responsabilidade de administrar as coisas do nosso município, nós temos que pensar diferentemente, tá certo? Como hoje, Vossa Excelência acabou de elogiar o vereador Mauro, eu gostaria também de elogiar. Eu tive cada discussão brava nesse plenário com o vereador Mauro, porque com ele não tinha inconstitucionalidade. Não é porque eu elogiei que ele deixa de ser chato. Tudo é direito, vamos apresentar. Hoje não. Hoje ele pensa. Hoje não pode, porque isso não compete à Câmara Municipal. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Politicália, nós não temos que fazer aqui dentro dessa casa. Tá certo? O povo quer de nós resultados para o bem-estar deles na nossa cidade. Então, nós pensamos de acordo com a legislação, né? Eu, porque fui muitos anos aí da Comissão de Justiça e Redação, eu tenho isso comigo. E, além disso, minha própria profissão, né, de auditor fiscal, eu tenho que cumprir a legislação. Então, quando eu cheguei a esta casa, sempre procurando cumprir. Cumprindo, nós já erramos. Se não cumprir, então, aí a coisa fica mais difícil, né? Aí fica só no sonho, como ele falou. Com todo prazer, vereador Valverde. Rapidinho, porque ainda tem outro assunto. 30 segundos. A gente vê cidades vizinhas aqui que com 60 anos não pagam, a grande maioria das cidades do Brasil. E aqui, na nossa lei maior, que é a lei orgânica, que é muito difícil de ser alterada, está a garantia lá de 65 anos. Então, o lobby das transportadoras em Mogi é muito grande. O vereador Mauro falou, nessa faixa etária de 60 a 65 anos, é uma faixa pequena, tendo em vista toda a sociedade, e já dá aí cerca de 12 milhões ano. Então, veja quanto que arrecada, a gente tem que fazer um exercício contrário. Olha como que a empresa arrecada, então é possível ela contribuir mais com a cidade. Obrigado. Perfeito. Outro assunto, senhor presidente, com referência ao SESC. Eu ontem concedi alguns apartes, não foi possível falar tudo, né? Mas pedi para a minha assessoria hoje procurar cada um dos colegas vereadores para saber da possibilidade, se eles se interessam ou não, conhecer outra dependência do SESC, que poderia ser até em Jundiaí. Dependendo da quantidade de vereadores que queiram ir, eu vou entrar em entendimento com o Sincomércio, lá com o SESC de São Paulo, para então marcar essa viagem. Então, eu quero pedir a gentileza aos colegas vereadores, né, que se posicionem. Eu gostaria de ir, ou eu não posso ir, não quero ir, né, para que a gente, falando lá com o senhor Walterli, esqueci o sobrenome dele, Martinez, que é o presidente do Sincomércio, ele tenha em mãos, né, a quantidade de pessoas que irão. A imprensa de Mogi das Cruzes, certamente, nós vamos convidar também, e algumas pessoas da prefeitura, né, para que também tenham a oportunidade de conhecer o SESC de Jundiaí. Então, eu pediria aos colegas vereadores, meu assessor está percorrendo aí sala por sala, que o informe quanto à possibilidade ou não da ida de vocês até Jundiaí ou até outro local, para que a gente tenha conhecimento de tudo aquilo que o SESC pretende implantar em nossa cidade, né? E a dúvida, vai ser cobrado? O município vai ter alguma participação, né, em razão da doação de um possível terreno? E dessa discussão que nós vamos ter com ele, vamos ver, né, vereador Mauro, a parte principal, que é a parte jurídica, para que a Câmara não sofra sanção amanhã por parte do Ministério Público, por parte do nosso Poder Judiciário. Tudo isso nós temos que sentar, temos que conversar. Nada está ainda decidido, né? Interessa para nós trazer o SESC para Mogi das Cruzes? Óbvio, interessa, todos nós queremos. Agora, vamos procurar o meio certo, correto, de se fazer esse ganho para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cuco. Para a questão de ordem, senhor presidente, para informação. Para informação, questão de ordem, vereador Mauro Araújo. Eu tinha me comprometido, senhor presidente, somente essa semana nós tivemos aqui um dos vereadores mais experientes dessa casa, senhor presidente, completou 60 anos, foi presidente já dessa casa 3 vezes. Queria deixar os meus parabéns registrados aqui ao vereador Antônio Lino da Silva, senhor presidente. Completou, agora é um sexagenário, é o cara agora que passou para a terceira idade, mas é nosso amigo, senhor.
Vereador Antônio Lino nem aparenta 60 anos, parece uns 59,5. O próximo vereador inscrito para falar é Vossa Excelência, em homenagem ao seu aniversário. Com a palavra, vereador Antônio Lino. Senhores vereadores e vereadora, agradecer. Obrigado. Realmente, eu acho que entrei na faixa aí dos 60 anos para andar de ônibus, né? Se fosse liberado. Mas você sabe que eu fui fazer a experiência no supermercado, não dei muito certo não, cara. Entrei na fila do idoso, tinha uma senhora na minha frente, ela se enrolou toda e eu fiquei na fila, o pessoal foi embora e eu fiquei lá, cara. Então, se eu tivesse feito a fila comum, tinha... Mas eu já recebi o cartão de estacionamento do idoso. Os meus assessores foram mais rápidos do que pensava. No dia do meu aniversário, me entregaram de presente o cartão do idoso. Agora eu já posso utilizar a vaga do idoso. Então, se alguém... Deixa eu aproveitar aqui para falar na televisão aqui, que se alguém me ver na fila do idoso, eu já tenho 60 anos. Eu falo isso porque, assim, ô vereador Cu, eu estava em Brasília, pegando o embarque de um avião para Mogi das Cruzes, e o deputado Jujiabe estava na fila. E ele estava na fila do idoso. Uma senhora foi lá e cutucou no ombro dele: o senhor não está na fila errada? Ele falou assim: olha, eu vou mostrar a identidade da senhora por gentileza, mas eu tenho 72 anos. E ela levou um susto, ela falou: poxa vida, fiquei assustada agora com a idade do senhor. Ele ganhou uma eleitora até, porque naquele momento, em São Paulo. Ela ficou impressionada com a idade dele, assim, todo parecendo jovem, né? Ela falou assim: o senhor está na fila errada. E ele justificou, até mostrando a identidade para ela. Mas, parabéns, muito obrigado a todos vocês. O vereador Maurinho também fez aniversário essa semana. Que dia que foi? Esse mês, né? O vereador Maurinho também fez aniversário esse mês. Só que ele fez 40. Fez esse mês também. Bom, deixa eu fazer um registro aqui, pela Comissão de Obras. Pela manhã, hoje, nós recebemos aqui nesta casa as empresas que operam na nossa cidade e operam no estado de São Paulo e no Brasil. Eu queria fazer um registro e um agradecimento aqui ao vereador José Antônio Cuco Pereira, que esteve conosco lá, o vereador Ricardo, que esteve conosco lá nesse debate, o presidente da casa que fez a abertura dos trabalhos. Estavam lá presente a EDP Bandeirante, a Vivo, a TIM, a Claro, a NET, a Algar, agora tem uma empresa chamada Algar, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, tratando dos assuntos sobre a questão do reagrupamento de redes na nossa cidade. São redes essas que estão hoje instaladas nos postes da Bandeirante e que muitas vezes, por um lado, nos traz um benefício muito grande, mas por outro lado, se não tiver uma manutenção, acaba trazendo para nós um transtorno muito grande visual, né, vereador Cuco? Então, é sobre esse assunto que nós tratamos hoje pela manhã. É uma reunião de 2 horas de trabalho, uma reunião muito aproveitosa, e até eles fizeram um levantamento e trouxeram para nós os dados sobre a questão que já foi feito na cidade e alguns pontos da nossa cidade. Terminou agora a oitava etapa de reagrupamento na nossa cidade, que foi na região lá do Mogi Moderno, até ligando próximo à Vila Moraes. Tem 13 vereadores. E eles nos disseram ainda o seguinte: eles têm feito esse trabalho de reagrupamento, mas no dia a dia acontece a questão de acidentes nos postes, que destrói poste, que tira todo o equipamento que está no poste, é trocado um novo poste. Cada empresa tem a sua obrigação de fazer, colocar o equipamento novo no poste. Primeiro vem a Bandeirante, depois vem as empresas que não tinham uma identificação. Agora, o diretor da Bandeirante disse que eles agora vão fazer a identificação, que todas as empresas que vão ocupar o poste têm que fazer a ocupação e deixar a identificação se aquele fio lá ou aquele cabo é da NET, ou é da Vivo, ou é da TIM, ou dessas empresas que ocupam a rede. Ficou também decidido nesta reunião algumas coisas técnicas. O vereador José Antônio Cuco Pereira levantou uma questão técnica, que não era de cabeação, mas é uma questão técnica que todos nós usamos, que é a questão do atendimento ao usuário. E isto é muito legal. Eu queria até passar aqui para os nossos... as pessoas que estão nos acompanhando na televisão, o que essa Câmara venha debatendo, além da visualização da fiação, da questão também ao atendimento ao usuário. E o vereador Cuco levantou a questão interessante. No centro da cidade, um empreendimento de grande valia não foi atendido pelas empresas que hoje é mais
usada na cidade, que é a questão da Vivo. E ele até colocou o nome, a gente pode colocar aqui, a Vivo, a NET, que deixou esse empreendimento sem esse equipamento. Então é uma coisa que a gente pode se pensar. Até surgiu uma ideia lá da gente fazer uma legislação para ajudar a melhorar o atendimento dessas empresas. Que seria o que, vereador Mauro? Que na construção de um condomínio ou de um prédio já deixasse todos os equipamentos e as empresas já fossem notificadas de que lá tem um grupo de pessoas que vão utilizar desses equipamentos para que eles façam o atendimento dessas pessoas. Então, a comissão hoje, vereador Protássio, não tratou só da questão da fiação, também tratou do atendimento no dia a dia das pessoas que vivem na nossa cidade. E o que me chamou a atenção também, passado pelo presidente da EDP Bandeirante, o diretor da EDP Bandeirante, é que são poucas as cidades que fazem esse trabalho no estado de São Paulo. Na nossa região, o vereador Ricardo estava lá, ele acompanhou a fala do diretor da Bandeirante, que é Mogi das Cruzes, que é Guarulhos e Taubaté. As outras cidades não fazem esse trabalho. Então é um trabalho, iniciativa desta casa, que começou com a presidência do vereador Carlos Evaristo, e que destacou depois também com o vereador Juliano Abbe, que hoje é o vice-prefeito desta casa, um desenvolvimento desse trabalho, a preocupação que esta casa tem com toda a sociedade, aquilo que se utiliza no dia a dia. Então, isto dá prova de que esta casa está preocupada num todo, não é só de um assunto. Quando falava ontem aqui da questão do transporte para o idoso, depois hoje da questão da saúde, a questão da comunicação que nós temos na nossa cidade, enfim, todos os segmentos que hoje nós temos na nossa cidade é tratado dentro desse espaço dessa casa. Então, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores que estão preocupados. Muitas vezes, e o vereador Mauro lembrou muito bem na fala dele ali, essa questão de legislação. Muitas vezes a gente quer fazer isso acontecer, mas não é competência nossa. Graças a Deus, nós estamos ganhando um pouquinho mais de liberdade na nossa vereança, com algumas ações na justiça sobre o Tribunal de Contas e sobre outros assuntos, outros órgãos que nos fiscalizam. O vereador Cuco sabe muito bem disso aqui. Nós, na realidade, podemos fazer duas coisas só aqui. Fiscalizar de que forma? Entendeu? E legislar de que forma? Porque nem nós poderíamos fazer nada. Qualquer assunto que nós colocávamos aqui no plenário, nós era proibido por legislação. Hoje, graças a algumas ações na justiça, estão liberando o trabalho dos vereadores e das vereadoras. Então, isso é muito importante. Mas nós nunca deixamos de fazer isso aqui nessa casa. Nós nunca deixamos de fazer as propostas. Mesmo que algumas tinham um cunho que no futuro poderia ser inconstitucional, mas nós não deixávamos de apresentar aqui ou levar sugestões ao prefeito. Eu me lembro que no governo do Junge, eu levei, acho que 5 ou 6 propostas, que umas 3 viraram lei. Infelizmente, não deram o cunho da Câmara Municipal, disseram que era do prefeito. E no governo Bertolli, acho que umas 3 também. Então, eu acho que esta casa tem levado algumas propostas ao Executivo, que é o anseio da comunidade. Hoje eu via pela manhã a preocupação do vereador Farofa, falando com o pessoal da IDP Bandeirante, com a questão de alguns setores da nossa cidade, que hoje tem habitantes e que não tem o amparo legal para fazer uma ligação de luz. O vereador, eu citava até, vereador Cuco, um trabalho que foi feito por Vossa Excelência, lá no Parque das Varinhas, e no 9 de julho, que aquelas pessoas também ficaram sem ligação de luz, e por uma questão ambiental. E depois de um trabalho de Vossa Excelência, junto com alguns vereadores aqui, hoje as pessoas conseguem requerer a sua iluminação pública lá. E é o que o vereador Farofa hoje falava com a IDP Bandeirante. E até eles diziam o seguinte: nós somos uma concessionária, nós não podemos, nós temos que fazer dentro da lei. Se fizer fora da lei, mas fulano fez. Mas fulano fez, ele não tem concessão e ele não tem um quadro de profissionais que tem que responder para o Ministério Público e para a ANEL, né? Acho que é a ANEL que tem. Agora, quando você vai buscar na ANEL, que a ANEL determina que você faça a ligação, tudo bem. É a mesma questão na prefeitura. Quando o prefeito, alguém vai na justiça e o juiz determina que ele faça o ato, ele faz com maior tranquilidade, porque ele sabe que amanhã ele não vai ser questionado pelo Tribunal de Contas ou por outro órgão que é fiscalizador. Então, é este ato que eu queria deixar aqui, senhor presidente, esse relatório, e agradecer a todos os vereadores que participaram hoje da comissão. Obrigado por terem nos acompanhado lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lino.
O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa, população que nos acompanha, boa tarde. Senhor presidente, eu quero abordar hoje um momento histórico no Brasil, ao mesmo tempo triste também para milhões de brasileiros, como foi dito aqui agora há pouco também pelo vereador Rodrigo Valverde. E por quê triste? Porque uma figura como do presidente Lula, que tem sem campanha, sem registro de candidatura, 30% de apoio popular para uma eleição para presidente da República, ser condenado sem cunho jurídico, mas político, é algo triste, lamentável, que vai incorporar a história do Brasil. Eu espero que essa decisão política do juiz Sérgio Moro seja revista em segunda instância. Hoje na ONU, tem um debate nas Nações Unidas que o Brasil vai ser reinserido no mapa da fome. E aquele que tirou o Brasil do mapa da fome, hoje recebeu uma sentença condenatória do juiz Sérgio Moro. Volto a dizer, uma sentença política com a intenção de tirá-lo da disputa em 2018. Porque não tem nenhuma prova contra o ex-presidente Lula. Nenhuma prova. Tudo baseado em delação. Todo mundo sabe que para alguém ser condenado, precisa da materialidade dos fatos. Isto, com relação ao presidente Lula, não ocorreu. Enquanto o Brasil vive um momento de bandalheira, enquanto um presidente troca vários membros da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, até chegar ao placar que lhe interessa, que é para que a sua denúncia não seja aceita, não tenha admissibilidade, trocando vergonhosamente, de manhã, de tarde, de noite, membros da CCJ, enquanto a Polícia Rodoviária Federal não tem dinheiro para fazer patrulhamento, enquanto as universidades agonizam sem verba para comprar comida para os estudantes e pagar bolsa, você vê um fato lamentável como este, triste como este, que é a condenação de um ex-presidente que não cometeu crime. Enquanto a Cláudia Cruz, esposa do Cunha, gastando milhões no exterior, dinheiro de contas na Suíça, descobertas pelo MP da Suíça, foi absolvida. Enquanto o primo do Aécio carregou uma mala com 2 milhões, a pedido do senador, teve um mandato reintegrado e seu pedido de cassação arquivado. E aí você vê, lamentavelmente, alguém que conseguiu concluir um projeto para matar a sede do povo nordestino, um projeto da época do Brasil imperial, que tirou 30 milhões de pessoas da pobreza, que inseriu negros e pobres nas universidades. Você vê agora uma condenação sem nenhuma prova, uma condenação política, porque estão tremendo de medo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar à presidência da República e continuar com as mudanças que o Brasil precisa. Acabar de fato com toda a miséria, reduzir o desemprego a taxas civilizadas, como era no seu governo, de 4%, continuar o crescimento no salário mínimo, que foi o maior crescimento da história do salário mínimo, continuar avançando no sentido de um país digno, e não o que está ocorrendo hoje, desmonte da Previdência Social, rasgar a CLT, entregar o patrimônio brasileiro, destruir as grandes indústrias brasileiras,
como está ocorrendo com a indústria de proteína, como está ocorrendo com a indústria de petróleo e outras indústrias, deixando o Brasil um mero exportador de matéria-prima, um mero exportador de subprodutos para que os países desenvolvidos manufaturem e mandem de volta para cá para comprarmos. Portanto, senhor presidente, esse projeto de submissão é o projeto que eles querem para o Brasil. O príncipe da sociologia, formado em Sorbonne, não construiu uma universidade federal. O presidente Lula construiu mais de uma dezena de universidades federais pelo Brasil. E por aí vai. Então, veja bem, quero aqui dessa tribuna deixar claro a posição como membro do Partido dos Trabalhadores, que compõe a bancada aqui nessa casa. Deixar claro o caráter dessa sentença do juiz Moro. Um caráter político, decididamente político, de alguém que acusou e julgou, que foi isso que ele fez durante todo o tempo. E eu espero que haja lucidez na justiça brasileira. Eu espero que, em segunda instância, essa sentença seja reformada e faça justiça com alguém que contribuiu muito para que esse país fosse respeitado lá fora. Porque, notadamente, em qualquer parte do mundo, é reconhecido que o presidente Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Permite 30 Ou segundos? não, vereador Rodrigo? Vereador Duígues, se fosse Vossa Excelência, eu pediria para a sua assessoria gravar suas palavras aqui hoje, porque talvez não tenha ressonância em grande parte da sociedade que hoje o Moro construiu ele um herói nacional. Mas a história vai mostrar esse trabalho sujo que ele está fazendo e vai mostrar que as suas palavras são verdadeiras. Talvez hoje não tenha o alcance que merece, mas no futuro, sem dúvida, Vossa Excelência está fazendo história nesse plenário aqui hoje. Eu, por exemplo, já li aí 10% da sentença, parece que o juiz Moro é o réu. Ele só está se defendendo, ele só está defendendo as ilegalidades que ele cometeu durante o processo. E não terminei de ler ainda. Eu, vereador Rodrigo, não me preocupo, sinceramente, se A, B ou C está reconhecendo o que está sendo abordado. O que eu me preocupo, como Vossa Excelência fez nessa tribuna, é colocar claramente a nossa posição. Colocar claramente a nossa posição neste plenário e para todos aqueles que estão nos assistindo. Deixar claro o que está acontecendo no Brasil de hoje. Deram um golpe, estão entregando o Brasil, literalmente, em todos os setores, na legislação, nos direitos dos trabalhadores, na soberania nacional, nas terras brasileiras, na indústria brasileira. Tudo isso arquitetado, pensado para dar continuidade de um projeto que foi interrompido com a não eleição do Serra, quando Fernando Henrique Cardoso queria dar continuidade no entreguismo do Brasil, que naquela época já tinha entregue grandes empresas nacionais, como a Vale do Rio Doce, que hoje é a maior mineradora de ferro do mundo, de ouro, e agora um metal nobre, que é o nóbio, que se descobriu e que hoje não está mais na mão do Estado. Depois do Brasil descobrir uma das maiores reservas petrolíferas do mundo, e o mundo vai entrar em guerra e lutar por energia, tinham que desmontar essa empresa pública de petróleo para ficarmos submissos ao capital internacional. Porque hoje, quem ganhou o direito de prospecção de petróleo no Brasil, especialmente do pré-sal, são as empresas americanas. E o Brasil, que dominaria, como o único país no mundo, a explorar petróleo em águas extremamente profundas, entregou toda essa tecnologia. E como eu estava dizendo agora há pouco, entregando à indústria nacional. E tremendo de medo que um governo popular, que olhe para o povo, como foi o governo do presidente Lula, retorne em 2018. Por isso, dessa sentença política, escandalosa, que não tem o menor sentido ter feita, e que o mundo agora está repercutindo o que ocorreu hoje no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que assuma a presidência
temporariamente para que possa fazer uso da palavra. Concedo a palavra nesse momento para o nosso presidente vereador Carlos Evaristo da Silva. Vossa Excelência, em 10 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente e senhores vereadores, só para fazer um esclarecimento ao plenário, fomos questionados recentemente, eu acho que uma fala do vereador e do Iggs, a respeito da SAMED, que presta assistência tanto a essa casa quanto aos funcionários da prefeitura. Nós, como prometemos, vereador Iggs, fizemos um questionamento e a SAMED respondeu, e eu vou ler este ofício que me foi enviado para que os vereadores tomem conhecimento com relação a que Vossa Excelência tinha falado, do cancelamento lá do contrato com o Centro Oncológico. A SAMED, Serviço de Assistência Médica Odontológica Hospitalar, pessoa jurídica de direito privado, com sede no endereço citado, informa que atualmente os serviços prestados pelo Centro Oncológico Mogi das Cruzes permanecem inalterados e estão sendo, pela referida empresa, dispensados aos beneficiários da SAMED sem qualquer prejuízo. É fato, todavia, que o Centro Oncológico Mogi das Cruzes manifestou à SAMED intento na rescisão do contrato de prestação de serviços, até então vigente, sendo certo que, por dever contratual, os serviços deverão estar sendo executados até o dia 4 de agosto de 2017. A SAMED não permitirá que qualquer prejuízo no atendimento de seus pacientes beneficiários por conduta do Centro Oncológico Mogi das Cruzes até esta data destacada, ou seja, até esta data destacada. Vale dizer que a rescisão contratual se operará por iniciativa do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. A despeito de todos os esforços da SAMED na manutenção da parceria, a permissivo contratual para a rescisão unilateral pretendida, sendo certo que as relações contratuais não podem se perpetuar no tempo, mormente quando uma das partes contratantes deseja desfazê-lo. Consigna a SAMED, ademais, que a partir de 5 de agosto de 2017, os pacientes oncológicos serão atendidos no Hospital Santa Maria de Suzano. Estabelecido na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 240, Parque Suzano, São Paulo, consoante já informado a esta edilidade em expediente apartado. Ressalta-se que a transição de prestador não importará em qualquer prejuízo aos pacientes em tratamento continuado, e bem assim aos pacientes que porventura necessitem de atendimento da especialidade doravante. A SAMED nunca se furtou, não se furta e nem se furtará do seu compromisso em franquear assistência médica de excelência compatível com o bom nome que constituiu no decorrer do tempo, sendo a maior preocupada com o bem-estar de seu universo de beneficiários, sendo que cumprirá para a oportunidade. A SAMED renova votos de elevada estima e distinta consideração e subscreve atenciosamente SAMED, Serviço de Assistência Médica Odontológica Hospitalar. Senhores, eu fiz apenas esse esclarecimento. Não tenho aqui nenhuma... uma parte, senhor presidente. Já lhe considerei, não tenho nenhuma procuração para defender a empresa, mas esclarecendo ao plenário aquilo que prometi faria, está feito. Concedo com a palavra a Vossa Excelência, ou a parte a Vossa Excelência. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência pela presteza de buscar esclarecimentos, uma vez que a casa também mantém um contrato com esta empresa. E naquela oportunidade eu disse que poderia ser qualquer empresa, né? A, B, C ou D, né? E o contrato vigente era com uma determinada empresa prestadora de seguro-saúde. De fato, o que me levou a levantar essa questão, e Vossa Excelência sabe bem disso, que é um problema gravíssimo. Os pacientes que fazem tratamento oncológicos, esses nos procuraram preocupados com o seu futuro. E agora, o que não estava claro naquela oportunidade, agora está claro, vai ter um local para atendimento, embora não seja na cidade, o que eu acho, infelizmente, um transtorno para um paciente ter que se deslocar para uma cidade como Suzano, mas, de fato, está aí o esclarecimento e eu quero agradecer a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rodrigues. Eu acho importante esse esclarecimento, até para o grande número de beneficiários da SAMED, não somente
de funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal, mas de outras empresas também, que nos veem pela televisão, ter esse esclarecimento, porque, de repente, todos ficam assustados ao ouvir uma notícia como essa. Então, fica o esclarecimento aqui, a empresa prontamente nos respondeu, fica aqui, inclusive, o nosso agradecimento da pronta resposta da empresa a esta edilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra nesse momento ao vereador Caio Cunha. Vossa Excelência, em 10 minutos. Antes, retorno à presidência dos trabalhos. Vossa Excelência tem 10 minutos. Obrigado, presidente Clodoaldo. É uma satisfação ter Vossa Excelência hoje aqui na presidência, nessa minha fala. Eu só queria, ontem, na verdade, eu não pude completar na minha fala porque o tempo acabou. Só para destacar o trabalho do reconhecimento que antes mesmo de nós apresentarmos ontem a indicação sobre a regulamentação do Uber, algumas cidades já estavam procurando a gente, né? O vereador Tiago Lucena, de João Pessoa, procurou a gente, né? O vereador aqui de Ferraz de Vasconcelos, o Renatinho, Lisandro, o Saulo Souza, que é de Poá. Ou seja, esse trabalho que nós fizemos aqui já está sendo até copiado, viu, vereador Diegão, né, por outras cidades, e isso é muito gratificante, né, a essa casa. Outro ponto importante também é que nós já conversamos, vereador Maurinho, com o prefeito de Guararema, o prefeito Adriano, que também é o presidente do Condemate, né? E a ideia é para que nenhuma outra cidade aqui do Alto Tietê tenha cada uma regulamentação, a gente vai começar, né, a discutir junto isso, inclusive foi até uma sugestão que surgiu em uma das nossas, né, reuniões, quando o Coronel Salles, né, secretário, né, de Segurança aqui do município, ele mesmo, né, que sugeriu isso. Então a gente conversou com o prefeito Adriano, temos uma reunião, né, já agendada, ou seja, o processo está evoluindo. Só para complementar, na verdade, a fala de ontem, e agora aguardar que o nosso prefeito traga, devolva, né, o projeto para aprovação aqui na Câmara. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, presidente. Falei menos de 4 minutos. Obrigado. Retorno à presidência dos trabalhos, nosso presidente Carlos Evaristo. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miac, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Hermeson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende. Não conhecia essa palavra. Vereador Pérez Bawabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Ricardo Augusto Cláudio, presente. Vereador Pastor Oswaldo Antônio da Silva, presentes. (20 vereadores presentes). 20 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 14.
Única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 014/2017, que outorga título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Francisco Deragil de Souza, de autoria do vereador Antônio Lino da Silva. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 014/2017, de autoria do vereador Antônio Lino da Silva. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação, lembrando aos senhores vereadores que, por se tratar de decreto legislativo, a votação será nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Vereador Antônio Lino. Vota sim. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo. O vereador Carlos Evaristo vota sim. Vereador Cláudio Miaki. Sim. Vereador Clodoaldo de Moraes vota sim. Vereador Diegão. Sim. Vereador Edson Santos. Sim. Vereador Hermeson do Posto. Sim. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Chico Bezerra. Sim. Vereador Eduígues Martins. Sim. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Sim. Vereador Cuco Pereira. Sim. Vereador José Francimário Farofa. Sim. Vereador Maurinho Despachante. Sim. Vereador Mauro Araújo. Sim. Vereador Otto Rezende. Vereador Pérez Bauab. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. Vereador Ricardo Augusto Cláudio. Voto sim. Vereador Pastor Oswaldo Antônio da Silva. Sim. Senhor presidente, 20 vereadores votaram, 20 vereadores votaram sim. 20 dos senhores vereadores votaram, 20 dos senhores vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Lino. Peço a palavra, a declaração de voto. Com a palavra, o vereador Antônio Lino, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, eu queria agradecer a todos os pares desta casa por ter votado favorável a esse projeto, essa iniciativa minha, mas para uma pessoa que presta um serviço na comunidade do distrito de Bras Cubas. O padre Francisco está na comunidade de Bras Cubas por 12 anos, vem fazendo um trabalho relevante com a comunidade, prestando um serviço na área, principalmente na área central e nas áreas periféricas da cidade. Principalmente, o vereador Hugo sabe muito bem, que é a questão da antiga favela do Gica, que hoje é a Vila da Estação. Faz um trabalho com a comunidade social muito forte. Nos finais de ano, algumas ações do que ele faz, é um almoço para mais de 1.000 crianças que ele faz um trabalho lá. E no dia a dia, o trabalho prestado com a comunidade. Ele tem um trabalho prestado no Conjunto Santo Ângelo, trabalho prestado na Vila Joia, trabalho que ele faz ali na parte baixa de Bras Cubas, depois na Vila da Estação, na Vila São Francisco, na Vila Sintra, enfim, são 8 comunidades no qual o padre Francisco tem trabalhado nesses anos. E ele tem dado mostra de que o trabalho que tem feito é agregado à comunidade para o bem. Então, é isso que eu quero até agradecer os pastores que aqui estão e votaram. Ele é o mesmo caminho, é agregar as pessoas para o bem, trazer as pessoas para junto daquele que num dia nos ensinou que se junto, fazendo bem, se faz um mundo melhor. E é isso que o padre Francisco tem feito nesses anos todos em Bras Cubas. Enfim, além do mais, a construção dos templos que ele tem feito para abrigar os seus fiéis no dia a dia, nas suas pregações e no seu trabalho, que é a casa de Deus. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês, vereador Maurinho também, que sabe disso, que é um prestador de serviço também junto com a comunidade do padre Dorival, sabe do trabalho feito por essa comunidade e pelo padre Francisco. Queria deixar aqui um registro e um carinho a todos vocês por ter votado nesse projeto e dado a ele. É o mínimo que nós podemos fazer, em nome da comunidade, reconhecer o trabalho feito por uma pessoa que prega ao bem a toda a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Antônio Lino pela iniciativa, porque a população que nos assiste, essa honraria tem uma importância, que é o reconhecimento ao trabalho de uma determinada pessoa de nossa cidade. E o padre Francisco Deragil, de fato, tem um trabalho importantíssimo na região de Bras Cubas, como o vereador Lino mesmo colocou, abordou.
em comunidades carentes, em especial Vila Estação, que é uma comunidade muito sofrida, que vive ali um problema de desapropriação, que vive dificuldades mil, e a presença da igreja, através do Padre Francisco, tem sido de suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto... Rodrigo Valverde. Aqui, o vereador Rodrigo Valverde. Presidente, também quero dizer que, sem dúvida alguma, votei sim. Conheço o trabalho do padre Deragil, né? Independente do trabalho religioso, que eu também aprecio muito, mas o trabalho social, fundamentalmente. Nós sabemos aqui que o distrito de Brás Cubas, perto da área central, parece que é outra cidade. Vários bairros ainda com menos infraestrutura que os demais da região central. E o padre Deragil, ele age ali com uma humanidade fundamental para aquela população ali local. E quero parabenizar o vereador Antônio Lino, que mais uma vez faz justiça num projeto igual a esse de hoje. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, eu quero, antes de encerrar a sessão... Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Senhores vereadores, não havendo mais papéis para a ordem do dia, eu quero fazer um agradecimento. Hoje é a nossa última sessão deste semestre, né? Agradecer muito a colaboração, o companheirismo, a contribuição que todos os senhores têm dado a esta minha gestão de 2017, que temos conseguido fazer um bom trabalho ao longo deste período, e graças à colaboração de cada um dos senhores vereadores, a vereadora Fernanda, como já teci elogios antes, uma pessoa tratável, fácil de lidar, como também disse o vereador Mauro, e acho que ninguém diria o contrário da vereadora Fernanda, comprometida, responsável, bem como todos os senhores vereadores que chegaram este ano, comprometidos com a cidade, comprometidos com a sociedade. Então fica o agradecimento desta presidência a todos os senhores, aos mais experientes, como o vereador Cuco, por exemplo, que temos nos socorrido da sua experiência, o vereador Protásio, ex-presidente, o vereador Lino, enfim, o vereador Mauro, todos os senhores que, com as suas experiências, têm contribuído para que a gente faça uma gestão bastante positiva, bastante austera, bastante séria, com muita responsabilidade. Obrigado a todos os senhores, que Deus abençoe a cada um dos vereadores nesse período de recesso. São 2 semanas, 4 sessões que nós ficamos sem ter sessões aqui. Só lembrando à população que o recesso é só de votação no plenário. Os vereadores continuam trabalhando, continuam nos gabinetes, os gabinetes continuam funcionando. Então, o recesso é só de votação no plenário, não é férias, né? Na verdade, é o recesso do plenário. Então, fica o nosso agradecimento e essa informação à população de Mogi das Cruzes, à população que nos assiste, que precisa do nosso trabalho para que a vida de todos continue bem encaminhada. Muito obrigado. Não havendo mais papéis para esta sessão, não havendo vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 1º de agosto, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.